Olá pessoal, nós estamos aqui no Bate-Papo da Construção e hoje nós vamos falar sobre regularização imobiliária. Esse episódio é um oferecimento Grupo RS, Sebrae, NCTech, integrando iniciativas e gerando negócios. Sou Cláudio Ferreira, arquiteto e urbanista. Estou aqui com meus convidados. Sejam todos bem-vindos. Por favor, Dr. Murilo, se apresente. Obrigado, Cláudio. Um bom dia para você. Obrigado pela oportunidade de estar aqui presente com a doutora Marcela, que é minha sócia e minha esposa. Glauber, que é um parceiro nosso da Top Fran Topografia e Consultoria Ambiental. Sou advogado já há 12 anos, especialista na área imobiliária, regularização urbana e fundiária. E é um prazer estar aqui com você batendo esse papo hoje. Obrigado, doutor Murilo, doutora Marcela. Obrigada, Cláudio. Parabéns pelo espaço, para a gente trazer o conhecimento, sobre uma área que está crescendo absurdamente em Franca, que é a área da construção em pleno desenvolvimento. Obrigado. E é muito importante a gente ter esse espaço para falar para a população diretamente e trazer para eles as informações que muitas vezes eles conhecem de uma coisa tão técnica, né? Principalmente o direito urbanístico e direito imobiliário. E que muda tanto, né? Ele se atualiza a cada ano. Obrigado, doutora Marcela. Glauber, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, né? É uma honra estar aqui com vocês aqui. Eu sou o Glauber, sou engenheiro ambiental, já trabalho há 20 anos nessa área e estou aqui para poder ter um bate-papo gostoso com esse pessoal tão bonito aqui, né? Isso. Doutora Marcela, né? Por que é importante a gente fazer a regularização imobiliária? Principalmente para trazer uma segurança jurídica do patrimônio da família. Então, quando você tiver um falecimento na família, você vai ter que fazer um inventário. E se nesse inventário não tiver o documento de propriedade daquele imóvel, você vai ter muito mais dificuldade para regularizar isso. Também, o imóvel ele tem uma valorização imediata, assim que ele é regularizado. Ele pode valorizar de 30% a 40% o valor do imóvel. Então, é importante pela questão tanto da segurança quanto da valorização do patrimônio familiar. Porque ele não é um documento. A posse é diferente da propriedade. Então, você ter a posse, você estar exercendo a posse, residir, morar ou usufruir daquele imóvel de alguma forma, não prova que você tem a propriedade. Você não tem a escritura, você não tem a matrícula. Ele não é registrado em seu próprio nome. Certo. Doutor Murilo, e nós temos mecanismo para que possa acontecer essa regularização? Sim, e temos vários, né? Várias estratégias da forma de fazer. Igual a doutora Marcela estava fazendo, Cláudio. É curioso como às vezes a pessoa chega pra gente, ela descobre só em algum momento porque um vizinho deu problema de divisa, seja na parte rural ou até mesmo urbana, e chega com daquele aspecto, nossa, mas é minha propriedade ou tá tendo usucapião do vizinho, ela é confrontante, era do meu pai, tá da minha família há 60 anos, é nosso. E você pega a matrícula, muitas vezes está em nome da loteadora, está em nome de uma imobiliária, que foi quem lá no início estava, de um primeiro proprietário, essa pessoa já faleceu, às vezes já está em falência essa empresa. Então você pega os documentos e fala assim, e cadê o contrato? Porque era da minha mãe, era do meu tio, e aí você tem que fazer um lastro de toda essa documentação. Se você não tem ela, você tem mecanismos como a usucapião, que te dá esse direito real originário que a gente chama tecnicamente, que é reconhecer que você é proprietário porque faz muitos anos que está na família, você vai dar indícios e vai fazer toda uma produção de provas da parte jurídica. Mas nós temos outros meios, igual a doutora Marcela falou, o inventário. Estava no nome do bisavô e dali para frente já teve 3, 4 falecimentos, não foi feito nada. Nós temos também medidas judiciais, até extrajudiciais, dependendo de alguns quesitos, se existe menores, maiores ali. Dá para a gente ir fazendo a análise caso a caso. Mas o importante é que as pessoas que estejam nos ouvindo se conscientizem que eu tenho o documento.
a lei diz que só é proprietário aquele que tem um registro público, né? E também na parte rural, muitas vezes dá o problema de divisa, principalmente na rural. Você tem problemas urbanos de muro, você tem o registro do terreno, mas não tem da construção. Então, quando você precisa, às vezes você recebeu uma autuação da prefeitura, porque a área construída não corresponde, porque a prefeitura ganha sobre a área construída, que é o IPTU. Em desacordo, Isso. Você fez uma parte que está irregular e aí você tem um problema com o seu vizinho, porque você construiu a menos de 1,5 m, você tem uma janela que dá para o quintal do seu vizinho, ou você está ali, meu vizinho está construindo e agora o que eu faço? E aí você tem que primeiro mostrar que você é proprietário para poder discutir aquele seu direito à vizinhança, o seu direito de privacidade. Então, existem várias situações que é importante você saber. E aí entra também o nosso parceiro, porque muitas vezes, para um usucapião, a primeira coisa que você tem que fazer é o estudo topográfico para ver se aquela matrícula que antigamente era feita no esquadro, na marca no chão, daquele jeito a que árvore mais próxima. Isso. Acontecia muito, até hoje acho. Né? Então, as descrições de antigamente era o que existia. Então, hoje em dia, para falar dos azimutes, os graus que estão ali na matrícula, tem equipamentos ali, né, Glauber? Até o celular hoje. Né? Com maior Fala precisão. pra gente dessa tecnologia da topografia. Sim. Hoje nós trabalhamos com GPS, estação total, né? Que tem uma precisão milimétrica, né? E pegando o gancho do doutor, é importante essa questão de quando adquirir um imóvel, essa visualização da documentação para poder verificar se existe e até mesmo contratar profissionais como o advogado, o topógrafo, para poder ver se aquela área que está documentada realmente existe no local. Porque muita gente se depara com isso. Eu comprei uma área, uma chácara, um imóvel lá de 200 metros quadrados, chega lá tem 180, porque está documentado, mas não foi medido, não foi levantado em loco para poder realmente afirmar que aquilo lá existe, né? Então, a pessoa tem que se atentar muito, igual o doutor falou, a questão de olhar documento, se o documento tá legalmente correto, se não está em espólio, no caso, que daí causa um grande problema também, às vezes, né? Então, a questão de verificar a documentação, eu acho que é essencial para quem vai adquirir um imóvel. Eu, no escritório de arquitetura, primeira coisa, eu documento. Traz o documento, porque muitas vezes a pessoa, é meu, tá, vamos lá, pega a matrícula atualizada, vamos ver. O segundo momento é conferir a área. É chamar o topógrafo para ele conferir. Aí eu mostro para ele. Não conferir somente, né, área, ângulos, porque isso vai interferir no projeto de arquitetura, tá? Mas para essa questão legal. Sim. E qualquer terreno eu peço, por favor. E assim, 99% tem diferença. Sim. Então, aí depois que vai para a parte do direito, ó. A situação se regulariza, procura seu advogado, porque vamos entrar tudo certo. Porque senão vai virando uma bola de neve a coisa. E eu acho que assim, parece uma coisa bem óbvia, mas é importante a gente falar aqui. As pessoas acham que porque tem a propriedade, eu tenho um terreno, eu tenho a minha casa, eu construo da forma que eu quiser. Eu reformo da forma que eu quiser e não é assim. Não é, porque a lei obriga que você peça uma autorização para a prefeitura. Precisa protocolar um projeto, né, assinado por um arquiteto ou um engenheiro que vai passar por fiscalização ali na prefeitura, junto às comissões, para ser aprovado. E só depois, porque tem gente também que começa a construir antes dessa aprovação. De repente ela recebe lá um auto de infração. Por que eu estou tomando multa da prefeitura? Porque você não tinha autorização para reformar, você não tinha autorização para construir. E nós temos uma experiência, era um condomínio fechado, então eles achavam ali que eles tinham a propriedade de todo o condomínio, todo mundo sacava, e foram reformando, simplesmente quase todo o condomínio recebeu esse auto de infração. Agora estão tendo que fazer outorga onerosa, porque eles construíram mais do que a metragem permitida
para cada terreno, para cada lote. Então, além da multa, eles estão tendo que pagar uma multa por cada metro quadrado construído e regularizando cada lote individualmente, não é apenas o condomínio que vai ter que regularizar também, porque como cada um mudou sua metragem, mudou a metragem do condomínio inteiro. Então, mudou a metragem de toda a convenção do condomínio, da matrícula geral que está registrada, não foi só das matrículas individualizadas. Então, vou pegar um gancho, Cláudio, do que vocês três falaram. Quando vai fazer a compra, a área, igual o Glauber falou, seja rural, seja urbana, você pode ter uma diferença entre efetivamente da matrícula e o que está ali delimitado, seja por muro, por cerca, é importante. A construção, ela está averbada ou não? Nos 99% que você comentou com a gente, muitas vezes a construção foi feita a mais, ou olha, você pode construir a mais, e a pessoa faz, e aí entra no outorga onerosa que a doutora Marcela falou, que é o quê? Então é só eu pagar uma multa e eu vou poder deixar ali? Também não é isso. A prefeitura tem regras, e nessas regras você tem que construir conforme elas, e aí sim, de tempos em tempos, sai uma lei permitindo, caso a construção seja antiga, não é que eu vou fazer do jeito que eu quero, e aí eu pago uma multa e está tudo certo, e paga uma indenizaçãozinha ali e o dinheiro compra tudo. Não é isso. A questão é, a lei coloca limites, vai estudar se aquilo é possível entrar na outorga onerosa e você vai pagar por ter feito de uma forma irregular. Porque a outorga, ela é basicamente um perdão do prefeito. Um perdão assim, permito que você saia dos limites de metragem pagando uma multa. Por quê? Se ele não permitir, tem que demolir. Isso. Tem que demolir. Então, essa lei, ela é por prazos, né? Conforme o prefeito entra, ele publica essa lei que tem um prazo delimitado para aquelas construções até aquele período e que só vai valer por um determinado período do ano. Então, quem não aderir a isso e quem não estiver nos requisitos daquela lei, vai ter que demolir, vai ter que regularizar de outra forma. Então, ela é um perdão, não Sim. que você não vai pagar. É um perdão para que você possa descumprir os limites de metragem. Mas ainda assim, você tem que pagar a multa para não ter que demolir. Tá. Pegando esse gancho aí da questão da outorga onerosa, muitas das vezes acontece também a questão dos limites. Nós estamos com um caso lá na qual, vamos dizer assim, o pedreiro mesmo foi lá e traçou a esquina. Né? Traçou o raio. Pediram uma retificação de área na prefeitura. Fomos lá, fizemos a medição. O raio está totalmente errado, está invadindo a área pública. A outorga onerosa cabe? Não cabe. Vamos tentar com uma ação judicial para poder ver se, por consolidado, consegue ela utilizar a área. Ela já investiu 100 mil nessa área. Fez uma construção e tudo mais, mas tudo indica que vai ter que ser quebrado o muro, ela vai perder o investimento. Por quê? Porque não contratou um profissional para poder delimitar esse raio. Eu vejo muita importância nessa questão. A pessoa às vezes faz por conta para fazer o mais barato. A gente entende, todo mundo quer às vezes o mais barato, mas o barato sai caro. 100 mil jogados fora. Essa é a importância do trabalho técnico. Isso, o trabalho técnico é essencial, cada um na sua praia. Em alguns casos, a outorga exige a anuência do vizinho. Né? E não é só o vizinho assinar, porque isso pode impactar futuramente na obra do próprio vizinho. Aí é complicado. Porque a anuência da prefeitura cabe nesse momento, né? Quando você vai fazer uma retificação, a prefeitura tem que anuir naquela divisa. E aonde que daí o pessoal da prefeitura vai no local e identifica esses erros. Que daí é igual eu falo. E hoje eles estão utilizando drones, né? Isso também, tem a questão do drone, né? Então identifica muita coisa e a pessoa já é notificada ali e, vamos dizer assim, corre atrás para poder regularizar. E às vezes não consegue devido a fazer ali recente um muro ou alguma divisa assim, né? E nesse ponto que o Glauber falou, já enfrentamos uma situação também. Calçada é algo que muda muito fácil, né? Prefeitura, hoje você está aprovando um projeto, a hora que você vai construir, a calçada já tem outras especificações. E aí o Glauber falou em direito consolidado, que é aquele que você
Ah, mas é de 30 anos atrás, foi permitido, você tem projeto, tá regular. Enfrentei uma situação, era um condomínio de esquina, que foi feito um dente e observava só menos de 1 metro para fazer a curva por conta de garagem. Era autorizado. Contudo, precisava fazer uma adequação ali, uma reforma no muro, trocar um pedaço de grade e fazer alvenaria. O simples fato de reforma, a prefeitura obrigou que fosse respeitada as normas atuais da calçada. Então, você esquece o direito consolidado, porque a lei deu esse direito para a prefeitura de que, olha, como você está mudando a forma, você vai observar a nova lei. Então, nesse caso que o Glauber estava falando, é uma discussão, investimento, mas a chance de uma demolição, de ter que observar, e parece uma coisa boba, mas é a calçada. Não, a calçada é muito importante. A calçada, ela traz uma responsabilidade também. Se ela tiver degrau, buraco, você é responsável. Desnível, né? Porque aí a gente entra na questão também da mobilidade, da acessibilidade. Que você dificulta para pessoas que têm dificuldade de locomoção ou até cadeirantes. Então, é uma questão social. É muito mais do que estético. Pensa só nele ali, né? Resolver o espaço dele. Isso que o Glauber falou, né, da esquina, eu sou com um cliente, ele mostrou a escritura, nós fomos lá, um terreno de esquina na área central, antes de Franca. Aí, de esquina, a escritura, vou resumir aqui, não é bem assim, 10 por 30, 300 metros quadrados. Isso tá errado. Totalmente errado. De esquina. Esse ainda tá errado. Mas me venderam por 300 metros quadrados. Não. Você vai ter que regularizar isso aqui, nós vamos ter que descontar a esquina, vai ter que arrumar. Então você já vê, e área central, não sei como, mas eu acho que faziam isso. Não consideravam, quer dizer, o terreno retangular, sendo que tem o chanfro ali da esquina. E a gente encontra muito isso ainda, né? A questão de o documento de uma forma e a área no local de outra, né? Porque realmente tem que respeitar a esquina. Igual, antes de qualquer trabalho, a gente costuma buscar ali na prefeitura a orientação do bairro, né? Aonde tem lá o raio, vamos falar, tem o raio definido, ou se não um corte, para poder já aplicar ali na hora de fazer uma retificação de área da propriedade, unificação, desdobro, o que seja, né? Para não ter esse tipo de erro, para o documento já ir realmente com a área que deve ser do proprietário, não invadindo a área pública, porque essa questão de invasão de área pública é uma coisa que acontece muito, mas muito, não é pouco não. Do particular já gera muito, né? A própria questão do muro. O muro vai ser construído em cima, você comprou, você não tem certeza se ele está em cima da divisa e o muro é dos dois, se está do seu lado, se está do lado do vizinho. Então, um muro já gera muita discussão, a gente vê muito na prática, e a manutenção desse muro. Não, eu contribuí, mas aí não contrataram um profissional, então fizeram só no muro do vizinho, e aí o vizinho se vê ao direito porque está do lado dele de subir e usar em proveito próprio, e aí você começa a gerar discussões, precisa de advogado, às vezes precisa ir para a justiça. Se lá atrás você tivesse resguardado, entendido, mas eu sou leigo, comprei na emoção, procure um profissional para te orientar. Por quê? Porque na hora de comprar, lógico que tem a emoção, tem tudo, mas você tem que estar ciente de que, se é muito antigo, pode ter o problema e precisar de uma retificação diária. Às vezes você está comprando 300 metros quadrados, pagando por ele, e na verdade tem 250. Você tem um muro fora de lugar, um muro que amanhã vai te dar despesa e só você vai pagar porque está no seu e você acreditou que alguém falou que está no meio dos terrenos. Então são vários detalhes que ninguém é obrigado a saber, mas tem toda a possibilidade de buscar essa informação, esse conhecimento. Sim. Né? Uma informação, a pessoa tem uma fazenda, né, uma área rural, e ela quer dividir para os filhos. Existe a metragem mínima? O que coordena isso? No caso, seriam 20 mil metros. Esse é o mínimo para imóvel rural,
né? A gente encontra muito hoje aqui em Franca a questão de chácaras, né? A pessoa vai lá, compra 20 mil metros e divide na família, ou senão sai vendendo. Vamos dizer assim, é totalmente irregular, não pode fazer isso. O cartório, na região aqui, a gente tem um cartório de patrocínio. Ele costuma notificar já na matrícula não, no documento, no protocolo de entrada, que não é proibido a divisão de lotes. Mas eu falo assim, na família, tem uma fazenda, assim, eu quero dividir, é possível? Assim, Partes ideais. no mínimo 20 Fração. A vai ficar com partes, fração. partes ideais. E vão ter Ainda- escrituras individuais para Não. Na mesma escritura vai constar que a fração X é de um filho, a Isso. fração X é do outro filho, a fração X é do outro filho. Mas como ele vai vender isso, ele vende Aí sempre. não não pode, Não? ou vende até a fração, até porque o Glauber trouxe a situação. O pessoal tem feito muito o loteamento irregular. Então, até para evitar isso, o cartório de registro de imóveis hoje, ele coloca uma limitação e ele não faz o registro. Você pode até conseguir, às vezes, o pessoal aqui em Franca gosta muito de ir em Claraval, que às vezes é mais barato, Pra passar lavra a escritura e traz aqui. Não vai dar registro. Não dá. O cartório vai falar por quê? Porque está abaixo do módulo rural. Aí você vê lá que passou uma porcentagem. Porque foi dentro de família, foi o pai que já adiantou para o filho, porque é o que a gente chama de condomínio, como se nós 4 fôssemos donos dessa mesa. Mas o módulo rural, que é os 20 mil metros, que é o mínimo, é esse. Se nós, entre nós 4, ficarmos aqui juntos, somos da família. Passei para um terceiro, não vai dar registro, passa a ser irregular. Está dentro da família, tudo bem, a gente pode se entender. A lei tem fechado a situação para não ocorrer o loteamento irregular. Mas dentro da família acaba sendo permitido porque muitas vezes é um inventário, aí é obrigatório, cada um tem sua porcentagem. Porque não vai ter uma independência, Não, mesmo sendo 20. Não consegue alienar. Nós podemos ser donos de uma área 25, 25, 25. Ótimo. Vai estar dentro de um único documento falando que cada um possui 25%. Porém, nunca vai individualizar isso se for uma área de 20 mil metros. Isso é impossível. Agora, se for uma área maior e você tem uma porcentagem na qual dá essa área mínima, ok, você consegue fazer o desmembramento da propriedade. Caso contrário, não pode. O único caso que a gente tem de uma fração menor, mas não cria um documento à parte, ele fica dentro do documento, é quando é seccionado por uma estrada, uma ferrovia, um oleoduto, um gasoduto, aí tudo bem. Nesse caso, sim. Mas ela fica gravada, essa área menor, dentro da matrícula. Isso. Que tecnicamente nós vamos falar em servidão, né? Que aí é uma outra situação, que aí a servidão, assim como tem que ser respeitado no rural, a parte ambiental de reserva legal, a área verde de não construção, né? Tem alguns detalhes também a serem respeitados. Sim. A servidão também vale para lote urbano. Também existem servidão de passagem, por exemplo. Pode acontecer aqui no loteamento, principalmente os mais antigos, que às vezes não eram estruturados, de uma casa ter ficado, às vezes a gente fala de casa dos fundos, precisa ter um corredor e um acesso. É uma servidão de passagem. De canalização também. De canalização. Mas tem que estar na escritura ou não? Consta na escritura. Consta lá. É um direito que está previsto na lei. Se a pessoa fechar ali e falar assim, não, porque essa frente é minha, mas você não tem outro modo, a lei garante que você consiga judicialmente. Normalmente é pelo melhor lugar ou lugar mais fácil, que onere menos. Então eu não posso escolher, porque eu até não gosto daquela pessoa e é maior, então eu quero sair pelo outro lado só para prejudicar. Não, vai ser o mais fácil, que onere menos o seu vizinho, mas dentro da E tem que constar para evitar também. que ao ser vendido esse imóvel, a pessoa perca esse direito. Isso. É o que a gente vê muito, servidão em praia. Sim, Tem os sim. condomínios, mas a praia você tem que ter Isso. a servidão. É até interessante essa questão de praia, porque a praia a gente vê aquela coisa bonita e tal, e acha que a pessoa é dona. Ali existe um limite na qual eu não vou lembrar agora, que é da nação. E é a mesma coisa em Rifaina.
Rifaina, em rios. É. Em rios também, que passam de um estado para outro também. Tem uma faixa de 15 metros na qual não é do proprietário, é da União. É da União. E muita gente não sabe disso. Por Se isso é que da eles União, estavam... você pode ter acesso. E por isso que eles estavam dizer assim, demolindo tudo isso. lá em Rifaina, os pesqueiros, que eles estavam sendo construídos em área da União. Peixoto também, né? Tá Peixoto. No caso Delfinópolis. de Peixoto, Estreito, Rifaina, é que o levantamento ali é através de cota, né, da altura. Então, tem um limite lá de cota na qual é a desapropriação, aonde a usina já delimitou para dali para frente ser de quem for comprar, né? Dali para baixo é da usina, até mesmo pelo fato do nível da represa se oscilar, não ter perigo de atrapalhar aí ou Por isso que danificar estão alguma fazendo em coisa. tambores agora, né? Eles fazem em tambores que ele pode... Porque aí ele é móvel, você tira. É o que Senão a gente você fala. Não é uma construção. A pessoa compra o rancho, você tem direito ao acesso, você pode utilizar, porém você não é dono da prainha ali, da onde está a água, entendeu? Você não é dono, porque a sua propriedade começou lá em cima. Inclusive, se alguém vier caminhando pela praia e entrar ali, né, no seu espaço, do seu... Esquise, né? do seu, digamos, do seu rancho ali, você não pode Da proibir sua a pessoa, praia, porque ela veio pela água. E a água é um espaço público. Tá. Eu tive um cliente uma época, e aí era 12 mil metros lá, litoral norte de São Paulo. É da Marinha. Isso. Então estava com ordem de demolição, tudo colocado, porque é da Marinha Brasileira. Você não pode mexer. E lá era ambiental. Vamos falar assim, tudo que você poderia ter de mais restrito, só que condomínio de 420 casas, Nossa. alto luxo, alto padrão, construídas à margem, fechado, tudo organizadinho, que você entra, casas com piscina, casas assim, daquelas que você vê de cinema. Coisa mais linda. Não estive lá pessoalmente, mas no papel é proibido, é uma ocupação irregular totalmente. E a parte de regularização dessa área é possível? A alegação lá era que não, mas já há 10 anos, mais de 10 anos, já está lá consolidado. Então estava em negociação com Marinha, com a Polícia Marinha Ambiental também, para fazer compensações e compras diárias milionárias, não era milionárias mesmo, para que compensasse, porque ali já tinha efetivamente feito um dano ambiental que não é reparável. Então você consegue a propriedade, falando que, olha, já está ali, se eu demolir, vai demorar o quê? 200 anos para voltar ao que era? Então nós vamos comprar uma outra área de litoral, passar para a Marinha, reserva ambiental fechada, para compensar isso. Vai para fundo, sai muito mais caro, mas com os passar dos anos você acaba Foi na conseguindo. mesma, uma época atrás, era feito isso, uma compensação ambiental naquelas áreas onde seria a APP. É porque com o Código Ambiental, como mudou, teve uma interpretação nova na questão da área de preservação permanente ali diante a represa. Então agora mudou, mas Deixa antes um pouquinho se mais você maleável, né? ficou bem mais maleável, porque senão era 30 metros. Na verdade, em área rural era 100 metros. É. Então tinha gente, vamos dizer assim, que nem tinha o ancho, porque tava a 100 metros da margem. Então, mas... Só, pra gente encerrar, eu tenho uma curiosidade para perguntar pro Glauber. Por exemplo, uma ilha, já que a gente tá falando em mar e tal, tem uma ilha. É possível fazer o levantamento sem você estar lá pessoalmente, só por drone? Ou não? Você tem que... Sim, é possível. Através do drone é possível. A gente consegue também, com uma alta precisão, ter o levantamento dessa ilha. Tá. E também a ilha é interessante, porque nós temos um caso também de um imóvel rural que tem uma ilhazinha. Só que, através da cota, nós descobrimos que aquela ilha não é dele, é da usina. Ele usa, mas é da usina, porque tá fora da cota de desapropriação. Tá. Então, Então hoje nós temos tecnologia para fazer levantamentos onde é difícil chegar. Sim, com certeza. Pela Nós situação. temos. Os drones hoje são assim, uma tecnologia na qual pode ser
pode se GPS confiar. integrado, né? GPS integrado, tudo, né? Então O Glauber é especialista, ele conseguiu uma regularização recente aí de sucesso. Nossa, é verdade. Nós conseguimos aí um bairro em São José da Bela Vista, na qual a gente conseguiu, até o final do ano já vai sair a matrícula para cada um dos proprietários lá em São José da Bela Vista. Vai ser o primeiro REURB que vai entrar no primeiro cartório de registro de imóveis aqui de Franca. Olha que legal. É isso aí, a tecnologia, né, a questão do direito, para facilitar, né? Muitas vezes, que a doutora falou, né, não é para travar. Não né? é. Vamos, né, usar as leis a nosso favor, né? Construir uma coisa que gera bem-estar, patrimônio. Por exemplo, aí a pessoa precisa, né, uma necessidade, vai ver, ó, não dá, você não vai poder financiar, você não vai poder... Gera desenvolvimento urbano, porque a cidade está É. crescendo. Então, dentro das normas, tranquilo. Obrigado, pessoal. As portas estão sempre abertas para vocês voltarem, conversarem mais sobre direito, sobre topografia, a gente fazer sempre essas parcerias. Obrigada. Bacana. Obrigado a todos. Continue com a gente nas redes sociais. Obrigado. Esse episódio é um oferecimento Grupo RS, Sebrae, NCTech, integrando iniciativas e gerando negócios.